Bom, pessoal, a reunião que rolou ontem, a gente teve alguns insights sobre diferentes tecnologias que já estavam sendo utilizadas e que são uma grande tendência hoje no mercado, pelo menos audiovisual, de publicidade, que é a tecnologia de pré-visualização, né? Então eu vou colocar um vídeo aqui nesse Stories para você arrastar e dar uma olhada, porque se você não conhece, é uma tecnologia que eventualmente vai tomar conta aí, já está sendo usada em Mandalorian, por exemplo, e, enfim, vai tomar conta do mercado audiovisual mais cedo ou mais tarde. Óbvio, não vai substituir, mas vai ser grande parte do mercado. Então, eu acredito muito que o Corona vai acelerar esse processo de implementação dessa nova tecnologia. O que vai ser priorizado vai ser muito essa questão da eficácia dos produtores de conteúdo no geral, né? Então, o quão competente você é em concretizar algo com uma equipe limitada, com baixo orçamento, né? Porque as empresas vão ter baixo fluxo de caixa e vão priorizar também a equipe mais enxuta por conta dessa questão do distanciamento social ser algo que vai permear a sociedade por muito tempo. Isso não vai parar agora. Então, vai existir uma demanda desse tipo. Vai ser um conteúdo muito rápido. As pessoas tem um backlog, tem um acúmulo de demandas muito grandes surgindo por conta de que todo mundo parou de trabalhar, né? Que ninguém pode gravar nem nada, produzir conteúdo. Então, são coisas que vão surgir e que a gente está se preparando de uma maneira mais prática, que eu eventualmente vou passando para vocês pouco a pouco, porque eu estou entendendo melhor isso ainda, o documento, o que vai sair disso, entendeu? Queria trazer alguns updates aqui para vocês com relação às mudanças que o Covid está trazendo no dia a dia de conteúdo da indústria criativa, né, no geral. E eu acho que assim, no começo, lógico, a gente estava muito pessimista, porque a gente não sabia muito o que ia rolar, mas hoje a gente está vendo uma adaptação dos conteúdos que já existiam, já estavam planejados, para algo que tenha relação com essa crise que está acontecendo e como as pessoas individualmente estão superando isso tudo. Então, por exemplo, um trabalho em que você faria um vídeo corporativo sobre as pessoas de uma empresa. Agora a narrativa virou para como essas pessoas estão se portando nessa crise, como elas estão trabalhando de home office. Então, existe um espaço para essa mudança de narrativa e existe um espaço muito grande porque isso está muito atraente, porque é o assunto do momento. Então, isso tem funcionado bastante para mim. Eu queria pedir para vocês que são da indústria criativa, me mandem trabalhos que vocês deixaram de fazer, perderam. Eu vou aqui tentar pensar em algumas alternativas e responder para vocês, tá? Podem mandar no próximo Stories, nessa caixinha aqui que tá rolando. Mandem trabalho. Na verdade, respondam esse Stories. Responder o Stories é melhor porque na caixinha limita muito, né? Então, expliquem brevemente o que era o trabalho e como vocês perderam e eu vou tentar mudar a narrativa para vocês. Bom, há 2 dias atrás eu mandei um recado aqui para o pessoal enviar sua situação, né? Se está conseguindo trabalhar, não está conseguindo trabalhar e o que tem feito a respeito. Para 2 coisas. Uma, eu poder, de repente, pensar numa alternativa para a pessoa, falar um pouco mais do que está rolando da minha perspectiva, ou para pessoas que estão conseguindo trabalhar poderem inspirar ou dar ideias umas para as outras, que também é sempre algo positivo. Então, vamos lá. Eu pedi isso no CF e eu falei que eu abriria por 48 horas da última vez, eu abri por 24, então ao final disso tudo aqui eu vou abrir por mais 24, tá bom? Então, vamos lá. Começando por um case de sucesso, esse Pílio conseguiu, na verdade, inverter a situação e enxergar algo que estava na frente dele, ele não tinha visto desde o início. Ele começou a prestar serviço para uma das classes que está mais precisando agora em termos de conteúdo, que são os médicos, né? Ele tinha um contato de um médico, ele era amigo de um, e eles começaram a conversar, e aí virou um negócio super legal. Para vocês verem a história, é só pausar esse story e darem uma lida nessa mensagem que ele me mandou. Agora, nesse caso, é uma pessoa que estava prestando serviço para barbearias, e um cabeleireiro, ele era barbearia/cabeleireiro, e obviamente, né, um negócio dos que mais sofreu nessa crise por conta, obviamente, da proximidade que você tem que ter do seu cliente. Porém, muita gente, eu diria, precisa desse serviço, só que está em casa sem precisar, sem poder sair. Então, o que fazer, né? A minha sugestão seria, cara, por que a gente não faz um curso de como, lógico,
não vai ser ideal, não vai ser o melhor corte do mundo, mas como manter o seu cabelo em casa, né? Então você ensina coisas básicas para cortar o seu próprio cabelo e meio que, né, segurar as pontas, né? Sem trocadilho aí, mas enfim, já dando um trocadilho. Então seria uma alternativa, na verdade, ajudar esses profissionais a gravar cursos, tutoriais de como você poder fazer isso em casa de uma forma improvisada, porém uma forma bacana aí para manter a aparência. Essa outra pessoa perdeu 70%, né, da renda de um trabalho que ele já tinha marcado, e é justamente sobre uma empresa que registraria funcionários, colaboradores, etc. Porém, aí vem muita mudança de narrativa, né? Agora, o que essas pessoas têm feito durante essa crise dentro da empresa, tanto para manter a empresa rodar, quanto para ajudar os seus clientes, sabe? Então, tem muito conteúdo em potencial. Óbvio, as empresas estão inseguras financeiramente falando, porque elas não sabem o que vai acontecer, porém, existem pessoas que estão sendo bem-sucedidas oferecendo essa contraproposta. Então, por que a gente não conta essa história em vez dessa? Se oferecer uma alternativa, pode ser a saída. Pessoal da área de TI, como sempre, tendo muita demanda. Então, quem cogitou aprender a programar, é uma profissão praticamente à prova de crises, porque realmente a demanda é gigantesca. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês empregando as técnicas do CF e sendo bem-sucedidos. Para mim, são as histórias mais gratificantes possíveis. Nesse caso aqui, rolou aquela questão da contraproposta com flexibilidade de pagamento e deu muito certo e eu fico muito feliz por isso. Então, pessoal, ontem a gente fez uma reunião semanal que eu, recomendo muito que vocês chamem amigos que trabalham em outras empresas, em diferentes setores e que têm muita coisa em comum com a sua visão, assim, para que vocês se reúnam semanalmente e troquem suas experiências de como está sendo para cada um passar por essa situação. Está sendo muito produtivo para mim fazer isso, eu recomendo fortemente para vocês. A gente falou ontem um pouco sobre um artigo interessantíssimo que foi o primeiro comercial gravado à distância durante a quarentena, né? Que eu vou colocar aqui no próximo Stories para você arrastar e dar uma olhada em como foi filmado, tudo de forma remota e tudo mais. Bom, pessoal, lá no CF eu abri para o pessoal fazer perguntas para mim. Eu quero responder aqui para todos, porque eu acho que tem coisa muito interessante aí pra gente falar a respeito. Eu acho que a produtividade nesse cenário ela não é uma obrigação e você não vai ter mais ou menos valor por conta da sua produtividade. Foca no que você gosta de fazer e se isso, por consequência, for produtivo, muito bom. Se não for também, sem problemas. Isso, obviamente, depende muito da sua linguagem que você usa para ir atrás desses clientes, aonde você procura, como está a sua identidade, sua comunicação. Tem muitas variáveis e eu quero fazer um negócio especial justamente para quem tem esse problema. Lá no CF, para quem quiser, eu vou começar a receber apresentações, materiais que as pessoas usam de comunicação com clientes e internamente também nas empresas. E vou passar a dar feedbacks e alguns toques aí para o pessoal aumentar a eficácia dessa comunicação. Eu acho que falta também, principalmente no sentido da pessoa ter repertório. Muitas vezes as pessoas têm técnica, mas elas não sabem ensinar algo que realmente vai se destacar esteticamente, como você falou, tem muito pouco material sobre isso. Eu acho que é principalmente porque é algo tão amplo, algo tão difícil de chegar nessa estética, que as pessoas acabam se afastando ou não sabendo ensinar muitas vezes. Mas isso tem muito a ver com a quantidade de coisas que você conhece, sua cultura, seu repertório e o número de assuntos. Eu acho que desde o começo, porque se você tem o seu repertório baseado em outra cultura, você já tem um diferencial para trazer para o seu mercado em que você vive, né, no local que você está. Então foi sempre isso que eu busquei muito e tem relação com a última pergunta também. Mais uma vez, pessoal, aquela pergunta vai depender muito do material que você conseguiu criar para que isso aconteça, para que essa comunicação aconteça, esse contato passe justamente a autoridade que você quer que ele passe. Cara, lá nos destaques, para quem é do Close Friends, você vai achar um material muito bom, porque mostra desde a primeira mensagem que eu mando para o vice-presidente da Red até eu me reunindo com ele e o que saiu dessa reunião. Então, você tem todo o processo de networking aí e recomendo muito. Aí vai muito do seu trabalho autoral. Eu por exemplo, estou estudando desenho, vou entrar em Unreal também, em breve, porque eu quero fazer animação cinemática, vou primeiro criar meu trabalho autoral, isso vai se tornar um portfólio e aí eu posso me aproximar das marcas com que eu já construí. Mesmo antes de chegar aqui, eu já comecei um trabalho de networking, marcando reuniões e começando contatos.
Então, quando eu cheguei aqui, eu consegui fazer isso muito rápido e ter uma rede solidificada muito antes de ter começado essa crise. Por isso, depois, eu já estou numa boa posição. Tava dando uma organizada nos meus arquivos esses dias e eu achei algumas anotações de uma campanha, um filme, na verdade, publicitário que a gente fez para Cruise, com a finalidade de ser veiculado em pre-roll, então antes de vídeos no YouTube, por exemplo, e coisas do gênero. E aí eu achei minhas anotações antes, né, de fazer esse filme, que foram baseadas em entrevistas com 3 pessoas diferentes que eram, de fato, compradores e consumidores, né? No caso, eles tinham o Cruise e eu achei aí, depois eu revi o vídeo final e vi que tipo, não tinha pouca coisa a ver, assim. Então eu achei interessante mostrar um pouco dessa intenção versus o resultado final para vocês. E aí eu vou colocar aqui o link, então arrasta aqui para vocês assistirem a campanha e aí conhecerem um pouco desses consumidores, né? E aí eu coloco depois minhas anotações para vocês darem uma olhada no contraste de uma coisa e de outra. E aí eu entro com considerações. Foi um grande desafio na realidade, porque o Frois, produtor de sempre, né, teve que entrar literalmente em fóruns de fãs de Cruise e tudo mais no Facebook, entrar em contato com essas pessoas, e eram pessoas que tinham que se encaixar dentro de um perfil demográfico, né? Porque era o público-alvo que a Chevrolet queria atingir com essa campanha. Então foi um desafio muito grande achar essas pessoas. Eu vou mostrar para vocês também um rascunho da PPM. A PPM é uma espécie de apresentação que você faz resumindo tudo que você vai entregar, o roteiro, o figurino, quem que vai estar no filme e tudo mais. Então você vê que tem um personagem diferente lá, justamente que a gente teve que mudar de última hora, porque essa pessoa, né, caiu fora. Então era muito difícil a gente conseguir ter um roteiro, conseguir ter essas pessoas realmente fixas pra gente poder filmar. E o fator principal é que eles eram, segundo eles, switchers, né? Pessoas que vieram de um concorrente pro Cruise. E aí limitava ainda mais ali o grupo que a gente podia selecionar. E a Chevrolet não podia dar o contato de pessoas que compraram o carro. Então era nós por nós mesmo. E olha que bacana, eu vou dividir com vocês agora a PPM, tá? Que é um rascunho da PPM na realidade, mas vocês conseguem ver a estrutura da apresentação, que a gente mostra justamente para brifar tudo que vai rolar. Vou mandar para vocês anotações que eu fiz em primeira, né, de primeira, assim que eu vi as entrevistas, porque você faz entrevistas, você grava conhece a pessoa, você grava para ver como a pessoa fala, o que ela fala e reconhece ali de potenciais para falas e conteúdos pro filme final. E vou colocar PPM para vocês, vou colocar as minhas anotações, vocês podem ver as entrevistas lá, vou colocar as minhas anotações e as correções da agência antes de a gente gravar tudo. Então essas foram as anotações que eu fui fazendo nas pré-entrevistas e agora eu vou mandar para vocês as correções que a agência, no caso, fez a respeito dessas anotações e como elas queriam conduzir a coisa toda. Nessa parte é um problema porque o cliente, na verdade a agência queria que a gente captasse mais coisas, fizesse perguntas redundantes para essas pessoas que não são atores. Então, quando elas começam a receber muitas perguntas que vão evocar a mesma resposta, elas começam a ficar desconfortáveis e começam a se fechar para a câmera. Então, é aí que começa a entrar aquele desafio, né, entre o atendimento, que interage junto com a agência, com o cliente, e a direção. E também, lógico, a produção, porque quando você começa a criar redundância, você começa a perder tempo. Então, lógico, é bom você ter redundância, mas de uma forma controlada. Então, o Herzog, um diretor famosíssimo, costuma falar que diretores não são catadores de lixo, né? Você não fica recolhendo lixo, você só pega o que importa. Por isso é uma observação interessante aí nesse caso. E isso entra muito naquela filosofia do só pra ter, né? Vou fazer isso aí só pra ter, só pra garantir, sabe? Tipo, nossa, amei esse, mas vamos mais um, entendeu? Tipo, mano, ou você sabe que você tem ou você não tem meio termo. E agora, por fim, vocês vão ver o rascunho da apresentação. Dentro da apresentação, vocês não conseguem clicar nos links, porque já foram inspirados, mas vocês conseguem ver toda a apresentação, o roteiro, o rascunho, né? A estrutura, pelo menos, e entender um pouco melhor disso tudo.